Senhoras e senhores, eu peço desculpas por não ser capaz de falar a língua portuguesa, mas eu tenho confiança que eu gostaria de falar do prazer que eu tenho de estar hoje aqui, recebida nesta grande e bela escola que é a ESAF. Obrigado, senhora diretora, pelas palavras de boa-vinda. Eu tenho uma tarefa um pouco difícil de falar após o almoço. Um momento em que nós queremos um pouco descansar e, além disso, falar do serviço público. E eu fico muito contente de fazer isso, e aqui na ESAF, porque é a missão da ESAF, e eu ouso, então... Eu escolhi o tema sobre a responsabilidade de altos funcionários em termos de gestão pública, porque me parecia ser a missão de nossas escolas, mas também porque esta problemática me pareceu atual, tanto na França quanto no Brasil. Eu espero que os senhores possam me perdoar de citar muitas vezes o exemplo francês. E eu quero já dirimir em si qualquer mal-entendido, porque nós não temos a ambição de mostrar a França como exemplo a ser seguido, ainda que eu tenha orgulho do meu país e do serviço público do meu país. Nós temos defeitos, mas eu vejo o tamanho dos desafios que estão diante de nós atualmente. Me parece que nunca a ação pública no mundo todo nunca teve tanta complexidade e tanta expectativa em torno dela. Expectativa porque os cidadãos, quer seja num velho país como o meu, a França, ou num país emergente como o Brasil, os cidadãos e as cidadãs tornaram-se mais exigentes com relação aos serviços públicos. Novas classes médias, novas gerações têm muitas expectativas dos serviços públicos se nós compararmos com as gerações passadas. Novas implicações, novos desafios, quer se trate da proteção ambiental, proteção dos consumidores contra as fraudes e produtos tóxicos, a proteção contra o risco sanitário de modo geral, apareçam e pedem a intervenção do Estado. Novas práticas mais participativas, menos verticais, são também esperadas. Antigamente, o Estado decidia, somente ele, o que iria fazer e da maneira como iria fazer. E ele encarnava o interesse geral em benefício daquilo que se chamava os administrados. Hoje são os cidadãos que esperam ser ouvidos antes que o Estado decida a tomar parte na elaboração das políticas públicas e também ser servidos como clientes antes de ser tratado como administrados. No mesmo tempo, a ação pública ela se tornou mais complexa porque os mesmos cidadãos que solicitam cada vez mais das autoridades públicas aceitam menos de pagar um preço, digamos assim. O serviço público deve ser hoje o mais eficiente possível, mas também o menos custoso. Por boas e muitas vezes por não boas razões, o serviço público é olhado com suspeita e é convidado a participar dessa. Então, mais forte que nunca, a participação dos servidores públicos tem sido mais forte que nunca. Eu não quero descrever a situação brasileira porque não a conheço muito bem, mas também porque não cabe a mim comentá-la ou julgá-la. Se eu tomar o caso da França, por outro lado, devemos constatar que a atualidade chama nós, autoridades públicas,
com muito mais frequência do que desejaríamos. E o déficit, a dívida pública, continua a ter um peso grande na economia e na atração de nossa economia. Durante muito tempo, o Estado vive de crédito, isto é, às expensas das gerações futuras. Há muito tempo, a dívida pública não permite mais investimentos de qualidade que poderão garantir o futuro de nossa nação, de nossas crianças. Mas ele serve para preservar um nível de vida muito caro, isto é, de instituições públicas nacionais ou locais que pesam muito nos ombros da sociedade e da economia nacional. Um número, entre tantos outros, o peso de despesas com relação ao PIB, 57%. É uma porcentagem muito alta, quase um recorde. Evidentemente, em contrapartida desse peso, a França se beneficia há muito tempo de serviços de saúde de qualidade, universidades célebres, uma política cultural pública ativa e dinâmica, um sistema de previdência social e um sistema de aposentadoria que causa inveja a muitos países. Outros países têm taxação sobre a riqueza nacional em nome do interesse nacional, mas eles dão em retorno menos proteção aos seus cidadãos, menos mecanismos de luta contra as desigualdades que, no final, é o que nos importa, e, finalmente, uma péssima qualidade de vida. Eu gostaria de acrescentar uma outra particularidade que diz respeito atualmente ao aumento da ameaça terrorista. Tem sentido. A França está na Europa, o país que aceitou de desenvolver uma defesa nacional de qualidade, caracterizada pelo um exército de carreira, reconhecida no mundo todo pelo profissionalismo, pelos equipamentos e pela capacidade de projeção de que nenhum outro país europeu dispõe hoje. Os exércitos e forças armadas francesas estão em várias frentes, no Sahel, na Síria, para garantir não apenas a segurança do território, mas dos cidadãos, mas também do conjunto do continente europeu. Esse esforço tem um preço que a França é o único país a arcar na Europa. Isso tem um peso no orçamento público e a França tem razão em convidar seus parceiros europeus que eles se dediquem um pouco mais e que não possam deixar o esforço nas costas de um único país, que é a França. A Europa da defesa, que tem sido chamada às suas responsabilidades, continua ainda uma utopia e não uma realidade concreta. Vamos voltar ao modelo social francês, tal como temos o hábito de falar. A partir do momento que se trata de uma escolha política compartilhada pelos cidadãos, esse modelo social deve ser preservado, e eu não acho que os franceses aceitem que o compromisso do Estado seja diminuído, como aconteceu em outros países. Isso não impede o aumento Pois, ainda que a França, diferentemente do Brasil, por não ser um Estado federal, a descentralização é um pouco grande na França e as comunidades locais têm sua autonomia, o aumento do peso dessas despesas tornam-se dificilmente suportáveis tanto pela economia nacional quanto pela sociedade nacional. É preciso termos em mente que a eficiência e eficácia e a qualidade dos serviços políticos é um elemento de atratividade da França com relação aos principais parceiros do nosso país. O preço da taxação e dos impostos podem ter um efeito inverso de afastar a atividade econômica e, portanto, a criação de empregos. A França tem que lidar há muitos anos, e mais do que os seus vizinhos, com um índice de desemprego alto, e temos que velar para que o nível de despesa pública não contrarie o nível de competitividade do nosso país. Nós chamamos a um comprometimento em favor da melhoria
do serviço público e nós temos margens de evolução, marca uma escolha clara com relação ao papel, a missão e os meios do serviço público. Os esforços devem ser maior em prol de uma gestão mais rigorosa das finanças e dos serviços públicos. Deve ser destinado à busca de eficiência. E se o reequilíbrio sustentável das finanças públicas dependem de escolhas de políticas econômicas capazes de fortalecer o potencial de crescimento do país, temos que ter ao lado escolhas claras em prol de uma organização mais com compartilhamento de competências e de meios. Não nos esquecemos que essas escolhas se fazem em nome de contingências que temos sofrido, impõe-se do interior se um país deseja preservar sua soberania, isto é, precisamente sua capacidade de escolher. Desse ponto de vista, é preciso resistirmos à tentação a qual muitos governos, muitos orçamentos públicos têm caído facilmente. Que consiste em não fazer escolhas verdadeiras, mas sim paliativos e diminuir despesas públicas de maneira uniforme, não importando a importância e o papel para a coesão social de um país. Essas políticas que tivemos o hábito de chamar na França sob o nome expressivo de políticas de diminuição do Estado, elas não acarretaram diminuição da despesa pública, muito pelo contrário, elas tiveram uma eficácia no primeiro momento, mas o impacto foi perverso na continuidade das políticas públicas. Diminuir toda a política pública da mesma maneira é, de fato, o contrário daquilo que um país deve ter como soberania, fazer escolha. E isso pode questionar a capacidade do Estado nacional de cumprir seus papéis essenciais. Ora, um Estado em falência, que não atende às expectativas dos seus cidadãos, desperta desconfianças e reações que podem acarretar uma preferência pela demagogia, pelo populismo e pelos extremismos políticos mais radicais. Os Estados podem ser tomados por outras escolhas, aqueles de eleitores que devem ser seduzidos por abordagens radicais, sem dúvidas irreais, muitas vezes perigosas, mas que seduzem de uma maneira ou de outra quando a ação pública, a ação do Estado não tem o peso que deve ter. Esses riscos cabem primeiro aos responsáveis políticos de medir o tamanho e ver as consequências. Mas, enquanto que servidor público, a nossa responsabilidade, sua responsabilidade, é de fazer com que aqueles que tomam as decisões políticas, os representantes eleitos pelo sufrágio universal, procedam a uma escolha útil para o país. Melhorar a gestão pública é uma necessidade, mas também um processo complexo, que impõe rigor e exigência por parte dos agentes e dos serviços públicos. Cada um de nós, agente público, deve fazer com que nosso comportamento seja conforme às normas profissionais, à ética, à deontologia dessa profissão do serviço público em todo o país, e em todo caso na França, e eu acho que é o caso aqui no Brasil, nós deploramos situações que lançam mão de mais de rigor, mais retenção do uso do dinheiro público. Na França, o Tribunal de Contas denuncia regularmente situações que dizem respeito tanto a instituições que a coletividades ou agentes públicos. A exigência ética e o dever deontológico que diz respeito à ação pública, ao serviço público, é cada vez maior e mais necessário, como nunca fora, porque ele exige transparência, que ela deve ser cada vez maior.
Para voltar à escolha de gestão pública de que lhes falei, eu acho que precisamos insistir sobre a importância de que todos os componentes das finanças públicas participem aos esforços que devem ser feitos. Claro, o Estado, que tem que velar para o cumprimento de suas funções, mas não devemos fragilizar as funções dos Estados, mas também as coletividades locais, porque os cidadãos que vivem nos municípios, não é? Estão cada vez mais sensíveis com relação à eficácia e à eficiência de ação pública no âmbito de sua localidade. A escolha deve ser em favor da organização e da missão das coletividades públicas no âmbito dos municípios, com relação à distribuição dos recursos alocados para o cumprimento dessas missões públicas. Isso pressupõe áreas nas quais a ação do Estado devem ser prioritárias, legítimas, úteis e pertinentes. O princípio de revisão das missões do Estado, como a França está conduzindo atualmente, acarreta grandes expectativas e é preciso vermos que o procedimento adotado terá seus resultados ou não. O Estado não pode ter como missão cuja utilidade não é demonstrada. Eu não acho que estou me adiantando muito ao dizer que certas pessoas aqui entre nós, algumas pessoas entre os senhores, observaram já no âmbito do cotidiano situações aberrantes onde o Estado complica a vida dos cidadãos sem que um verdadeiro serviço público não esteja nem na origem, nem na consequência desses atos. De qualquer forma, é um constato feito na França, onde existem cargos de burocracia inúteis e que custam caro ao erário. Cabe, por exemplo, fazer com que, de maneira resoluta, a implantação de serviços públicos online ou por SMS, cada vez que isso for possível. Não devemos esquecer, entretanto, que a vocação do serviço público é de ser universal, o que quer dizer que os mais frágeis e os mais isolados, os mais desfavorecidos, são eles a prioridade para ter o acesso fácil, inclusive fisicamente, já que não são todos que têm acesso à internet e à tecnologia moderna. Isso significa que os canais de distribuição dos serviços públicos não devem ser necessariamente os mesmos para todos e em todo canto, não necessariamente os mesmos em Brasília ou na Amazônia, não necessariamente os mesmos em Paris ou na Guiana Francesa. É preciso, de qualquer forma, que o Estado possa dar provas de adaptação. Na era digital, o Estado não pode continuar organizado como ele se organizou no século XX, ou até mesmo com modelos do século XIX, porque em alguns casos ele evoluiu pouco desde então. Corremos o risco de fragilizar, então, as missões que o Estado Nacional tem em favor da coesão e da solidariedade nacionais. Corremos o risco, se isso acontecer, de se encontrar em defasagem com relação aos avanços da sociedade. E na França, temos visto que, por meio das avaliações de políticas públicas que são feitos, a rigidez, o peso do Estado com relação à capacidade que nós temos que ter de nos reorganizarmos. A França está comprometida com uma reflexão aprofundada sobre a necessidade de distribuir melhor as missões entre o Estado e as coletividades, por um lado, mas também no âmbito das diferentes comunas e municípios no conjunto do território nacional. O interesse geral e não interesses locais ou ainda interesses privados, corporatismo, não deva participar do nível de concepção e de execução dos serviços públicos. O lugar das finanças locais no âmbito das finanças públicas traduz várias realidades importantes. Primeiro, o papel mais importante que desempenham os municípios no âmbito da organização política e administrativa dos nossos países.
ela contribui, de fato, para várias políticas públicas que são essenciais. Os municípios e as coletividades territoriais são os principais investidores públicos. Por isso, no âmbito local, mas também no âmbito do Estado Nacional, os investimentos não são todos virtuosos. Por princípio, o investimento é virtuoso se ele atende a uma necessidade coletiva, se ele é produzido com a preocupação de eficiência e eficacidade e se as despesas que foram alocadas foram bem antecipadas. Nós constatamos que nem sempre esse é o caso. Há canais de investimento público cuja racionalidade é questionável. Os senhores compreendem, trata-se de Estado ou de municípios, territórios, onde deve acontecer uma melhoria contínua, uma gestão que se baseia na avaliação dos resultados e de desempenho dos serviços públicos. Mas também isso diz respeito à capacidade dos altos funcionários, a capacidade que esses altos funcionários têm, a capacidade que os senhores terão em inovar, a fortalecer a inovação pública. E essa é a minha terceira e última mensagem. Nesse estágio, eu gostaria de compartilhar com os senhores uma questão que diz respeito ao desempenho das políticas públicas desenvolvidas, quer seja na França, a Loures ou aqui. Os cidadãos devem estar vigilantes, isso é legítimo, assim que as intenções e anúncios sejam seguidos de fatos. Isso diz respeito à coerência entre as intenções e o gesto. Os cidadãos exigem, já que eles contribuem financeiramente para a existência do Estado, que a ação pública resulte em resultados tangíveis, concretos para a vida de todos nós. Há uma defasagem entre os objetivos previstos e os meios que são dedicados para chegar a esses objetivos. Nós devemos olhar a realidade diante de nós. Na França, por trás de cada real mal usado, há uma pessoa, uma categoria, há um lobby e muitas vezes um setor econômico que não quer que esse recurso acabe. O que é verdade no Brasil, mas também é verdade na França. Nós continuamos... A França continua entre os primeiros países cujas despesas públicas aparecem em primeiros lugares, mas nós não aparecemos em primeiros lugares quando os resultados são avaliados. Esse estado de coisas é intrínseco às nossas políticas públicas, mas não é uma pressão vinda, imposta do exterior. Mas tudo isso acarreta a necessidade de reformas, porque o cidadão francês não tolera mais o dinheiro mal gasto. É preciso inovar nas práticas administrativas. Numa sociedade, numa economia aberta, a transversalidade das abordagens, a melhor circulação da informação entre os serviços públicos, o compartilhamento dos esforços e a busca de mutualização de procedimentos são vias que podem nos permitir chegar aos objetivos. Muitas vezes não é necessário meios financeiros suplementares. Cabe, muitas vezes, utilizá-los melhor, distribuí-los melhor. Isso pressupõe, por parte dos altos funcionários públicos, vários reflexos. Primeiro, curiosidade. Conhecermos as melhores práticas nas administrações estrangeiras, mas também do setor privado. Não ficar fechado em certezas que tinham as gerações precedentes. Em segundo lugar, a vontade de transformar com as ferramentas de hoje, lidar rapidamente com as implicações que acarretam transformações estruturais, processos, usar a era digital para isso, os recursos digitais e, por fim, prestar atenção aos resultados. Não se contentar, produzir ou redigir textos de lei, mas se preocupar com a execução e com os impactos reais das reformas. Estar em campo para ter informação, mas também para ser capaz de agir. Não acreditar que os senhores devem se repousar em suas competências
durante toda a sua trajetória profissional, mas ser capaz de manter os conhecimentos no estado da arte, como os dizem os cientistas. Eis aí a dificuldade que conheceram nossas gerações anteriores, a inovação, o risco, a vontade de simplificar, que os agentes públicos querem muitas vezes dar prova disso. Tudo isso é entravado por mecanismos de decisões muitas vezes verticalizados, coordenações interministeriais que não funcionam, administrações pesadas, que nenhuma lei, nenhum decreto é capaz de prever. E, portanto, a habitude faz com que nós fiquemos nisso e que isso prospere. Mas é justamente nestes períodos de crise que é preciso, eu acredito, ter confiança nos gestores públicos, responsabilizá-los com relação a objetivos globais, mas compensá-los quando eles conseguem fazer uma transição difícil. Mas, pelo menos, atrair o interesse. Durante muito tempo, as administrações públicas multiplicaram controles e fiscalizações a priori. E sua responsabilidade enquanto gestores públicos, enquanto servidores públicos, é fazer o máximo possível para invertermos essa lógica. Os senhores devem se convencer da necessidade de desenvolver experimentos úteis e é apenas tirando lições de experiências que nos permitem constatar e aceitar fracassos pequenos sem consequências que muitas vezes a gente tem que lidar. É somente assim que nós poderemos ter grande sucesso, poderemos evitar grandes desastres que ameaçam a ação dos serviços públicos. A responsabilidade dos altos funcionários é também romper com o círculo vicioso que impede a circulação da informação pública. Quantas vezes o interesse general caíram diante da concorrência de serviços públicos entre chefes de serviços. O procedimento de abertura que a França tem exercido de maneira determinada, tudo isso visa acelerar a modernização das administrações públicas. Cabe a nós, altos funcionários, de sermos o motor dessa mudança e não o freio. Cabe a escolas como a ENA, como a ESAF, familiarizar os serviços públicos com a ciência dos dados, com o desenho de novos serviços públicos, com projetos colaborativos que as comunidades web podem elaborar. Os exemplos são enormes, são muitos. Eu gostaria de citar na França um projeto que chamamos Open Fiscal. Trata-se de um software livre que visa simular eletronicamente o nosso modelo sociofiscal, visualizar situações individuais de um núcleo fiscal corretamente alimentado com dados públicos. Esse software, esse programa permite antecipar as consequências sobre a distribuição da renda e sobre as desigualdades com relação a todas as modificações das regras sociofiscais. Esse programa, essa aplicação, essa ferramenta é muito útil e nos permite com que a gente seja capaz de aprender melhor a complexidade das finanças públicas. A escola que eu dirijo motiva os alunos a se interessar sobre a condução de projetos digitais. A partir da uma escolaridade de capacitação inicial, os nossos alunos experimentam a condução de um pequeno projeto digital, por exemplo, a concepção de um serviço público online. Nossa ambição é de que eles possam ter acesso em algumas semanas aos reflexos de base, que quando nós não temos esses reflexos, a condução de grandes projetos é prejudicada. Os defeitos de hoje têm que nos levar a ser capazes de renovarmos nossos serviços públicos
a qualidade, a eficácia, a eficiência e tendo como base princípios fundamentais, universalidade, continuidade, perenidade e mutuabilidade. Universalidade é uma garantia essencial, evidentemente, para os usuários dos serviços públicos, mas nós vemos o quanto que ela é concreta e realista quando escolhas são feitas para adaptarmos os serviços públicos às reais necessidades dos usuários. A continuidade, a perenidade é fundamental, ela é a base que permite enfrentarmos crises e administrarmos todas as condições. Mas a continuidade, a perenidade não deve significar aversão à mudança, pelo contrário. Mutabilidade é um princípio antigo do serviço público, é um valor moderno, tornou-se um valor moderno. Nós devemos ser capazes de criar condições para a mutabilidade constante do serviço público, adaptados às implicações do século corrente. Então, a mutabilidade deve também compreender aspectos tecnológicos. Para concluir, os senhores sabem mais do que eu, a necessidade e a possibilidade de ter uma ação pública mais exigente, mais rigorosa, mais eficaz, mais eficiente. Reformas, os cidadãos esperam reformas porque eles sabem de maneira pertinente que a qualidade do serviço público não se confunde com aumento de despesa pública. Mas cabe às autoridades determinar prioridades e tomar decisões em função dessas prioridades, enquanto, muitas vezes, uma lei votada, uma decisão tomada, nós não olhamos mais e não verificamos mais os resultados do resultado. Cada um de nós deve desempenhar os papéis que devemos desempenhar e sermos capazes de efetuar essas reformas. Mas, enquanto serviços públicos, nós não devemos nos acostumar nunca às situações de má gestão com as quais muitas vezes somos confrontados, uma qualidade insuficiente do serviço prestado. Nós temos a responsabilidade, enquanto agentes do serviço público, de dar provas de empatia com relação aos usuários, compreender suas necessidades. A resposta: nós sempre fizemos assim. Mas isso não justifica práticas aberrantes. De qualquer forma, nós não devemos estar satisfeitos com isso, nos resignar, ou, pior ainda, habituarmos a isso. Os senhores sabem mais do que eu. O futuro dos senhores no seio do serviço público será ainda maior do que aqueles que vieram antes de nós e inscreve-se sob o signo da inovação. É um desafio mais entusiasmante que preocupante. Cabe a nós todos reinventarmos o serviço público, dar um novo brilho, mas também transformá-lo profundamente. Nossas responsabilidades são enormes e nós temos também muita chance que elas estejam em nossas mãos. Muito obrigado pela atenção.